Você acha que conhece a pessoa com quem dorme todas as noites? Eu sempre gostei dessa pergunta, até o dia em que a resposta me tirou o chão. A chaleira começou a assobiar antes do nascer do sol, como fazia todo dia. O som cortou o silêncio da casa e, por reflexo, eu fui até a cozinha. A mão procurou o corpo quente ao lado no travesseiro e encontrou apenas a marca do lençol, um relevo onde antes havia presença. Fiquei parada, com a xícara meio cheia na mão, ouvindo aquele chiado agudo como se fosse uma acusação. Na sala, a cortina deixava passar o primeiro fio de luz. No ar, ainda havia um cheiro de sabonete do marido que eu repetia, como se quisesse prendê-lo ali, intacto. A casa toda parecia me devolver lembranças como se fossem pequenos objetos perdidos. A cadeira dele encostada à mesa, o sapato que não cheguei a guardar, a toalha amassada que ele costumava esquecer. Foram 37 anos. 37 anos de hábito, de missa aos domingos, de riso abafado na cozinha, de faxina dividida nos finais de semana e de um silêncio que nem sempre foi vazio, mas que eu tomava por normalidade. Eu costurava, fazia broa na padaria da esquina quando dava, tomava conta das contas da casa enquanto ele cuidava do jardim e da conversa com a freguesia. Ele era respeitado na cidade, um homem que sabia ajeitar a cerca, consertar uma torneira, que apertava minha mão na rua como se fosse um troféu que me pertencia. Eu me acostumei a esse papel, ser a mulher que espera. Não que eu não tivesse vontade própria, apenas aprendi a encaixá-las no lugar que o casamento abriu para mim. E acreditava que, naquilo, estava o meu mundo. Naquele dia, o mundo se desfez num conjunto de olhares e murmurinhos. No hospital, as pessoas falavam em voz baixa. O padre veio abençoar. A família se arrumou para o velório com as roupas que pareciam obedecer a um ritual antigo. Preto, distância, sorrisos contidos que as mães costumam chamar de força. A cada aperto de mão, alguém repetia o mesmo. Era um homem bom. A cidade veio inteira, quase como se existisse uma lista, e cada nome nela tivesse que passar pela sala, acender a vela, assinar o livro. Eu sentia as mãos dos outros mais na minha pele do que a presença dele. Gente que vinha me abraçar com frases prontas, gente que vinha com um olhar pesado, aquele que tenta medir até onde cabe a culpa do outro sobre a minha dor. Vera foi das primeiras a ficar até tarde na minha casa. Vera é daquelas mulheres que conhecem as coisas que ninguém conta. A gente cresceu junto na mesma rua, mães amigas, escola municipal, café de padaria. Ela tem uma capacidade de ser solidária sem fazer pergunta demais, só escuta. No velório, ela trouxe 2 velas e uma caixa de fósforos que me deu como se aquelas luzes pudessem me segurar. No dia seguinte, sentamos na cozinha, as xícaras sujas ainda sobre a mesa, e ela ficou me olhando como quem tenta entender como alguém se desfaz por dentro. Não é só a morte, Núcia, ela disse, dizendo meu apelido como quem marca território. Tem coisa que não bate. Você também sentiu que algo não batia? Eu engoli. Tinha aceitado um sem número de pequenas incoerências ao longo dos anos, viagens de trabalho que viravam fins de semana visitando parentes, telefonemas que terminavam em desculpas e a sensação de que ele chegava sempre tarde demais, mas com desculpas limpas como folhas novas. Às vezes eu me perguntava se eu era exigente. Talvez não. Talvez eu tivesse aprendido a fechar os olhos para preservar a paz. Quando a gente ama, aceita o amor por inteiro, até as partes que incomodam. Vera me contou o que já circulava em sussurros durante o velório. Não era maldade, dizia ela, apenas a cidade falando consigo mesma. Que algumas pessoas tinham notado Geraldinho nos últimos meses entregando uma quantia a uma mulher na pracinha. Que a mulher, Lourdes, vivia de aparências humildes, sempre com um lenço no pescoço e um olhar que parecia carregar mais história do que carteira. Eu fechei os olhos e tentei enlouquecer meus sentidos. Lembranças de jantares onde ele chegava e me dava um beijo seco na testa. Lembranças de pequenos presentes que não pediam resposta. Tudo isso, agora, parecia assumir outro significado. No dia em que fui buscar a papelada dele, abri a gaveta onde guardávamos os documentos mais importantes, certidões, contratos, extratos antigos. A mão tremia ao tocar o envelope amarrado com barbante, o tipo que ele gostava de usar. Havia dentro um monte de coisas que, no começo, pareciam normais, conta de luz, um panfleto da igreja, uma etiqueta de camisa.
Mas havia também um envelope menor, simples, com a sua letra ao qual eu nunca havia prestado atenção. Tinha um selo, amassado pela pressa de quem não quer que outros olhos leiam. Eu não sabia o que esperava encontrar. Talvez fosse apenas um bilhete de despedida, natural diante do estado de saúde dele. Porque todo cuidado parece um protocolo que a vida insiste em pregar em nós. Abri com as unhas, rezei em silêncio para que fosse uma explicação, uma confissão que curasse. Em vez disso, encontrei comprovantes, pequenas folhas com timbres do banco, números e datas, todos marcados com um padrão meticuloso. Depósitos mensais, de valor semelhante, feitos nos últimos anos. No campo do favorecido, um nome que eu não conhecia de perto, mas que a cidade começou a sussurrar na minha cabeça. Lourdes Maria Barbosa da Silva. O coração descompassado é uma coisa que a ciência explica, mas quando acontece na vida real é outra textura. Não foi só dor, foi uma metáfora viva. Senti minhas pernas fraquejarem, como se o assento da cadeira tivesse fugido. A xícara caiu da minha mão e o café espalhou-se como um mapa de manchas no piso. A verdade, quando se mostra em papel, tem um peso físico. Era impossível negar. Ali estavam números, carimbos, datas, evidências frias de uma coisa que eu preferia chamar de mentira. Ali, o marido com quem eu dividira a cama e conta de luz havia sustentado, mês após mês, uma mulher e alguém que poderia ser filha. Não posso dizer que não houve segundos de raiva. Houve uma sucessão de sensações. Mentira, incredulidade, vergonha, como se eu tivesse sido cúmplice sem saber. Mas também veio outra coisa, mais ambígua. Uma espécie de reconhecimento tardio. Recordei momentos que antes pareciam incidentes isolados. A camisa com um fio de perfume que eu não conhecia, a toalha que tinha uma etiqueta costurada com outro nome, as perguntas que eu fiz e que ele devolvia com um sorriso que desviava o assunto. Eu tinha vivido com sombras e chamado aquilo de rotina. Decidi não gritar. Meus filhos já tinham perdido o pai. Não queria que eles perdessem o chão por causa do meu desmoronar. Marcelo, o mais velho, vinha vezes ao dia. Letícia, com seus olhos determinados, morava na cidade vizinha, mas aparecia quando podia. Vinícius, o caçula, ainda tentava entender o que era luto. Eles me pediam para não tomar decisões precipitadas. Eu prometi. Prometi porque, naquela primeira fase, o que precisava ser feito parecia tão grande que a única coisa que consegui foi me mover em automático. Ligar para o banco, perguntar sobre contas conjuntas, verificar extratos. A resposta foi técnica, quase indiferente. Havia, sim, uma segunda conta em nome de Geraldinho e depósitos regulares saíam da sua carteira bancária para lá. Não me deram mais explicações do que os papéis. Eram números que diziam mais do que qualquer pessoa na rua parecia disposta a falar. A cidade, que até então o aplaudia, entrou numa espécie de encolhimento coletivo. As pessoas que antes vinham à nossa casa para falar de café nos domingos, passaram a encostar o carro um pouco mais adiante, a olhar de lado. Não por maldade explícita, mas por uma coisa esquisita que as pequenas cidades têm. Um combinado de proteção social que funciona com olhares. Eles sabiam e eu não. Ninguém me procurou para contar, ninguém bateu à minha porta com papel na mão dizendo, é sua vez de saber. Foi a mesma rua que me viu construir minha vida, que agora guardava silêncio, e o silêncio dói de um jeito que a palavra não explica. Foi Vera quem, ao me ver analisar aquelas folhas, me disse que talvez eu tivesse que falar com a mulher diretamente. Ela não é nem rica nem poderosa, ela murmurou, mas é conhecida. Dizem que reza, que faz benzimento. A palavra que usam é curandeira. Vai visitá-la, Núcia, não para quebrar, mas para entender. Loures já era figura conhecida na praça. Um nome que a cidade pronunciava com cuidado, como se ao dizer seu nome pudesse soltar alguma tensão. Antes de tudo aquilo, eu a via apenas como mais um rosto nas missas e nas feiras, com um jeito envergonhado de ajeitar o lenço ao pescoço. Se alguém me dissesse que ela era curandeira, eu teria achado natural. Naquele canto do mundo, há sempre uma pessoa que tem uma relação diferente com as rezas, que guarda segredos da família para quem precisa escutar.
Mas ver o nome dela ligado àquelas folhas me fez sentir que a cidade inteira era um novelo de fios que eu desconhecia. Decidi ir até a casa dela. Não fui batendo porta como uma acusadora. Fui com as minhas perguntas na bolsa, com um misto de necessidade de entender e de ver se eu poderia, de alguma forma, humanizar aquilo. Na rua, as pessoas baixavam os olhos. Quando cheguei, a porta estava entreaberta e o cheiro de café fresco escapava. Lourdes estava de frente para o fogão, enrolando um pedaço de pão em um pano. Tinha o rosto marcado por linhas que davam a impressão de quem viveu de surpresa em surpresa. Era alguém menor do que eu imaginava, embora o nome na boca da cidade a fizesse parecer maior. Ela me recebeu com a mesma calma de sempre, como se esperasse que eu aparecesse. E eu só então percebi que muitos vinham até ela buscando cura para minúcias, dedo torcido, dor de cabeça, briga de marido e mulher. Havia um respeito popular que a protegia de perguntas diretas. As pessoas contavam suas dores e saíam com algo que parecia devolvê-las à vida. Quando eu disse quem era, ela fez um gesto de compreensão e puxou uma cadeira para mim. A cozinha era pequena, com uma cortina rendada na janela. Havia um crucifixo na parede junto com pequenos amuletos. Tudo ali cheirava a simplicidade. Eu sei, ela falou sem que eu terminasse de explicar. Foi uma palavra curta, dita como quem já tem a resposta nas pontas dos dedos. Eu não sabia se aquilo era coragem ou resignação. Lourdes não negou o que os papéis mostravam. Os depósitos existiam, ela os recebia. Mas negou com a voz calma a imagem que a cidade parecia querer colar nela como se fosse vilã. Não sou rica, ela disse, num tom que pedia que eu a entendesse. Faço o que posso, para eu e para minha filha. A vida leva, e a gente apanha os pedaços. Ela falou que para ela aquilo era sobrevivência, não um plano maquiavélico para tirar alguém da mesa. Contou que nos primeiros tempos sempre disse não, que preferiu a honestidade quando pôde, mas que havia um apoio disfarçado, entregue em envelopes para evitar escândalos e proteger a família. Falou sobre os olhares que recebia ao passar na rua e sobre o certo constrangimento de carregar uma reputação que não pedira. Na voz dela não havia vitória nem júbilo, havia a realidade crua de uma mulher que se vira para estar de pé. Quando contei sobre o envelope e mostrei os comprovantes, ela não distorceu o rosto com prazer. Olhou os papéis com um quê de reconhecimento e, por fim, tirou do bolso um pedaço de papel dobrado, um bilhete pequeno, com a letra de Geraldinho, amarelado pelo tempo. Ele escreveu isso, disse ela, mas eu jurei que não ia mostrar antes, não queria que isso virasse arma. Havia no gesto dela algo de ritual, como se entregar aquilo fosse quebrar uma confiança, fosse, de certa forma, tirar o pouco que resta entre as pessoas para que o mundo veja. Ler aquelas palavras foi como ouvir, pela primeira vez, a voz dele fora de casa. Não era uma explicação grande, não havia confissão exposta com orgulho. Era um tom resignado, de quem assume o próprio erro sem alarde. Havia frases como ajuda para casa e não quero que ninguém saiba. Havia também uma menção a uma criança, o suficiente para que a cabeça me girasse de novo. Não havia promessas de amor, não havia juramento, só instruções, ordens suaves para proteger aquilo que para ele era sua responsabilidade afastada da minha. Olhei para Lourdes e vi medo e também uma ponta de compaixão. Eu não pedi, ela disse, mas aceitei porque não tinha outro jeito. Fui eu quem fez minha filha crescer dia a dia. Não sei explicar direito. É uma necessidade que ninguém quer entender. A conversa com Lourdes me deixou com uma sensação de confusão, não apenas pela traição, mas pela complexidade humana que surgia ali. Era fácil transformar todo mundo em personagem de novela, a esposa traída inteiramente honesta, a amante pérfida a roubar corações. A vida não é feita de arquétipos claros, é feita de escolhas sujas e defensivas. Lourdes não era uma caricatura, e por isso doeu de um jeito novo. A cidade queria rótulos, e o que eu queria era compreensão. Talvez por isso eu tenha passado a noite sem dormir, as luzes apagadas, os olhos colados ao teto, imaginando o rosto dele em cenas que agora pareciam falsas. No dia seguinte, enquanto remexia nas coisas dele, encontrei outra peça desse quebra-cabeça.
No armário onde guardávamos lençóis e roupas que raramente usamos, havia uma caixa de sapatos com objetos que não pertenciam ao meu mundo. Um pedaço de tecido com um perfume que me era estranho, uma foto amassada em que ele sorria com outra pessoa, um registro quase casual, em que eles apareciam lado a lado, como se fossem amigos numa festa qualquer, e mais envelopes com anotações que explicavam valores, datas e pequenas palavras de instrução. O armário havia sido um lugar de depósito de segredos. Lá dentro, meu passado cotidiano e a vida dupla dele se encontravam como duas frentes de batalha que eu nunca suspeitei que existiam. Passei a noite com os papéis espalhados sobre a cama. Cada folha mais tinha o efeito de uma lâmina lenta. Eu lia e relia os comprovantes, checava datas, tentava encaixar aquele padrão de depósitos com lembranças que pareciam agora provas de uma existência paralela. A cidade inteira me vinha à cabeça, era um teatro, e eu fora colocada no palco sem roteiro. Crianças correndo na calçada, a missa às 8, a padaria que fecha ao meio-dia, tudo continuava, indiferente ao meu naufrágio pessoal. Cheguei a pensar que, se contasse tudo, a cidade reagiria com choque, talvez com afeto. Mas o que senti foi aquilo que sempre temi: um recuo coletivo, um cuidado com as palavras que parecia mais com um véu do que com um amparo. Não sei mais ao certo em que momento minhas pernas começaram a falhar. Talvez tenha sido quando vi o nome completo escrito em letra regular no extrato. Talvez tenha sido quando surgiu a palavra filha em um bilhete. Sentei no chão do quarto, com os papéis ao redor, como se houvesse uma fronteira entre mim e o resto do mundo. Lembrei-me de coisas pequenas, o som do assobio do chuveiro ao entornar a água quente, o jeito que ele passava a mão no meu cabelo enquanto eu lia a Bíblia. Tudo isso parecia agora uma cena forjada, um teatro doméstico em que eu era a atriz que acreditava no roteiro. Houve um momento de silêncio profundo, daqueles que não se preenchem com um soluço ou com um suspiro. Era um buraco, vasto, como um poço de palavras não ditas. Levantei e caminhei até a janela. A rua lá fora estava calma. Alguém varria a calçada do bar, um cachorro latia distante. No peito, a sensação de que o coração não cabia. E nesses instantes fui tomada por uma vertigem de imagens, as mãos dele não encontrando as minhas, os sorrisos que vinham vazios, as noites em que ele dormia com o olhar gasto. Eu me permiti uma pergunta que até então eu evitara. E se eu tivesse percebido antes? E se as minhas dúvidas tivessem virado ação? No entanto, agir não era simples. Havia um peso prático, velório, filhos, contas, uma reputação construída ao longo de décadas. E havia ainda o que a cidade faria se eu decidisse transformar a dor em espetáculo. Fui caminhando pela casa como se cada cômodo guardasse um segredo diferente. A cozinha cheirava a café frio. A sala tinha o canto do rádio desligado. A cama dele continuava intacta, o lençol ainda com a curvatura do corpo que já não respirava. Meus dedos passaram pelos bolsos das calças que encontrei no armário e levaram à superfície velhos recibos, que agora eram ficha técnica de uma vida partilhada apenas em aparências. No dia em que decidi que precisava de mais do que papéis, mandei mensagem para Padre Pedro. Não foi por causa de consolo espiritual, pelo menos não só. Era mais por uma necessidade de âncora, de alguém que poderia me orientar sem julgar por impulso. Padre Pedro sempre fora diplomático. Em sua voz havia a neutralidade necessária para momentos como esse. Ele me atendeu com a paciência de quem acompanha casamentos, batizados, confissões e enterros. Faça o que lhe for melhor, ele disse. Mas lembre-se, a verdade não diminui a sua dor, só a mostra com mais clareza. A clareza, quando chegou, veio com a brusquidão dos números. Havia uma sequência organizada de depósitos, todos feitos com periodicidade, todos pensados para não chamar atenção. Em uma das folhas havia até uma observação feita por ele em letra miúda, uma data comemorativa anotada, uma referência a algo que eu não entendia. Foi aí que a impressão que tive naquele dia foi definitiva. Não era um erro esporádico, nem um lapso indeciso. Era um padrão. E padrões explicam coisas como responsabilidade, planejamento, escolha.
Já não sei se foi dor ou se foi o cansaço da vigília, mas naquele fim de tarde, com a casa cheia de sombras longas, eu abri um último envelope que estava escondido atrás de uma caixa de ferramentas no armário. O papel era amarelado, dobrado com pressa. Dentro havia uma letra que reconheci antes mesmo de decifrar as palavras. Era o traço dele. Uma folha curta, com poucas linhas, que começava com um N, meu nome, escrito de modo que o N ficava quase apressado, como se ele tivesse tentado colocar nossas coisas numa ordem que, em vida, ele não soube manter. Sei que te magoarei de novo, dizia a letra tremida. Não sei como consertar. Quero que ela seja socorrida. As palavras eram como um corte de navalha, precisas, não dramáticas, como a escrita de alguém que sabia bem o que fazia. Na margem havia outra nota, quase ilegível: não conte ao mundo. Ler aquilo foi demais. Algo em mim cedeu. Não foi um soluço, não foi um grito. Minhas pernas simplesmente não aguentaram. Sentei no chão, os papéis esvaindo ao meu redor como folhas no vento. Eu caí de joelhos não pela surpresa de que ele me havia traído. Isso já doía desde que comentei com Vera. Eu caí de joelhos pela parte que eu conhecia tão bem, a extrema normalidade com que ele organizou a vida que levava. A queda foi física e simbólica. De um jeito que nunca experimentei, senti que aquilo era a última vértebra que me prendia a uma identidade construída ao redor dele. Ao tocar o chão, percorreram meu corpo ondas de memórias. O cheiro do sabão, os dias de chuva que aquecíamos com um cobertor, o som da televisão desligada tarde da noite. Tudo aquilo se entregou de uma vez. Loures, a tal curandeira que Vera mencionara, não estava na minha casa quando eu caí. Não houve um milagre que me fizesse levantar. Havia sim o peso da verdade em forma de papel e a percepção de que o resto da cidade olhava, às vezes com pena, às vezes com metrônomo de julgamento. No entanto, naquela posição, ajoelhada no piso frio, percebi algo curioso. A dor vinha acompanhada por uma abertura. Era como se, ao ser forçada para baixo, eu recebesse também espaço para olhar para cima. Não havia promessa, apenas a claridade do que é. Se alguém tivesse me perguntado naquele instante o que eu faria depois, eu não teria sabido responder. Não sabia se procuraria humildade, se pediria explicação, se buscaria retaliação. O que sabia era que a casa que eu havia guardado por décadas agora não me pertencia totalmente. Havia nela pedaços que ele deixou em outros lugares, pedaços que eu ia ter que recolher ou deixar para trás. E isso doía, mas havia também uma estranha sensação de liberdade. Finalmente, a verdade. Não a que a gente imagina, dourada e curativa, mas a que é áspera e real. Fiquei ali, sentindo o frio do chão, as papéis amassados entre os dedos, a respiração que vinha vindo devagar. Foi nesse recanto, nesse estado de queda, que decidi que precisava ouvir mais. Precisava entender como todo este novelo havia se formado e como eu poderia desfazê-lo sem que fosse preciso destruir as pessoas envolvidas. Precisava principalmente saber por quê. Nos poucos lugares onde a vida é feita de rezas e vizinhanças, ninguém havia me contado antes. Era uma pergunta mais ampla do que a minha dor. Era uma pergunta que tocava a cidade, a família, os acordos silenciosos que mantêm as pequenas comunidades. E era talvez a pergunta que um dia me levaria a conversar novamente com Lourdes, que agora, na visita anterior, me mostrara que por trás do nome havia uma mulher cansada, não um personagem de livro. A queda de joelhos foi o primeiro gesto físico de abandono e também de permissão, a permissão para começar a saber. Foi o começo de um caminho que não terminava ali, e era nessa passagem, nesse ponto exato, que eu me permiti parar a narração por um tempo e escutar as perguntas que assobiavam pela casa. Fiquei ali, no chão, com as mãos enluvadas pelos papéis, e não por muito tempo. A casa começou a se movê-la de novo. Não a casa dele, mas a que eu preciso construir. Levantei com cuidado, cada músculo doendo por ter resistido àquele momento. O corpo lembrava que a gravidade não perdoa, mas também que a gente pode se apoiar em si mesma. Lavei as mãos, fiz café mesmo sem vontade e guardei os papéis em uma pilha que parecia pequena demais para o estrago que representava.
No dia seguinte, voltei à casa de Lourdes. Não fui com o frenesi de quem busca vingança. Fui de quem quer entender e, talvez, fechar círculos. A cidade já nos olhava de lado como duas figuras que disputavam um enredo. Eu sabia que muitos tinham preferido calar para não se meter em problema alheio. O silêncio de rua é uma linguagem. Passei pela praça devagar, olhei os olhos conhecidos e devolvi um aceno curto. Fui recebida com a mesma simplicidade de sempre. A porta entreaberta, o cheiro de cozido, um pano estendido no varal com coisas de uso. Desta vez, nela havia mais do que palavras. Lourdes me conduziu até a mesa, e antes que eu sentasse, ela passou a mão no meu cotovelo como quem mede a temperatura de um ferimento. Vem, Lúcia, disse ela. A gente não precisa fazer isso com pressa. Havia uma calma naquela frase que soava quase como conselho. Não se herda a pressa junto com dor. Ela foi direta. Sentou-se frente a mim, desempacotou uma sacola e tirou de dentro uma série de coisas. Um papel amassado, alguns envelopes, uma foto com os cantos gastados. Eu já conhecia alguns documentos, havia os comprovantes do banco, os extratos, mas havia também aquilo que os papéis frios não explicavam. A foto era de Geraldinho sorrindo, com uma menina de cerca de 5 anos, ambos na frente de uma barraquinha de festa. A menina segurava um brinquedo e tinha a mesma inclinação do queixo que eu conhecia de longe, um sinal mínimo que me fez pensar em herança biológica, em traços que persistem sem pedir licença. Ela é a minha filha, disse Lourdes sem pedir. Não foi uma confissão escancarada, foi uma afirmação fatiada, humilde, que veio sem dramatização. Ellen, falou o nome baixo, como se pusesse nele toda uma história, noite de trabalho, comida apertada, falta de remédio. Eu não trouxe a menina para brigar com ninguém, jamais quis ser pedra no caminho de ninguém, só tentei manter a cabeça fora d'água. Ela contou com detalhes rasgados, daqueles que não buscam romantizar nada. Explicou como, quando o pai da menina morreu, ela ficou sozinha com o sustento, sem rede. Geraldinho começou a ajudá-la de forma discreta. Entregava dinheiro em envelope, pedia para que ninguém soubesse, porque, palavras dela, ele tinha vergonha de criar confusão com a família. Havia no gesto dele um cuidado escondido, uma tentativa de não pôr mais ninguém no fogo. Ele dizia que sentia, que devia alguma coisa, lembrou Lourdes, que era uma dívida de homem, e eu aceitei porque não sabia fazer diferente. Ela falou também de cartas que ele escrevia e depois pegava de volta, de telefonemas curtos, do modo como evitava olhos nos encontros. Nada do que eu disse a você antes foi para te ferir, afirmou. Foi para me proteger e para proteger minha filha. Havia na voz dela o que eu já sentira. Não havia glamour, só sobrevivência. Pediu desculpas, não aquelas que se inventam para teatro potente. Pediu em termos simples. Sinto muito que você tenha descoberto assim. Eu ouvi cada palavra, e cada palavra abriu uma fresta no meu peito que eu não sabia que existia. Não queria que os filhos vissem acalorados, não correspondia ao que imaginei ser justo. A dor insistia em ser multidimensional. Traição, humilhação, sim, mas também reconhecimento de que uma criança precisava de pão e um lugar seguro. E, entre as duas férias, havia um homem que dividia o mundo ao meio sem pedir opinião. No meio da conversa, Lourdes tirou do bolso um outro papel, dobrado escuro. Era um bilhete com a letra dele, a mesma letra que me havia despedaçado na casa. Ele me pediu para guardar isso, falou, e eu guardei, porque achei que não era para a hora. Havia um hesitar antes de me passar o bilhete, um gesto como quem oferece o último pedaço de alimento. Peguei e li. Não havia grandiloquência. Ele pedia que a ajuda fosse discreta. Havia uma linha que me cortou. Não quero que ela fique sem nada se um dia eu não estiver. A frase era inesperadamente prática. Nela havia menos paixão e mais senso de dever. Talvez isso fosse o que me fez ajoelhar naquele dia. Não a descoberta do amor alheio, mas a percepção de que ele, sem me contar, havia organizado um mundo paralelo com suas obrigações. No meio da conversa, Lourdes tirou do bolso um outro papel, dobrado escuro. Era um bilhete com a letra dele, a mesma letra que me havia despedaçado na casa. Ele me pediu para guardar isso, falou, e eu guardei, porque achei que não era para a hora. Havia um hesitar antes de me passar o bilhete, um gesto como quem oferece o último pedaço de alimento.
Peguei e li. Não havia grandiloquência. Ele pedia que a ajuda fosse discreta. Havia uma linha que me cortou. Não quero que ela fique sem nada se um dia eu não estiver. A frase era esperadamente prática. Nela havia menos paixão e mais senso de dever. Talvez isso fosse o que me fez ajoelhar naquele dia. Não a descoberta do amor alheio, mas a percepção de que ele, sem me contar, havia organizado um mundo paralelo com suas obrigações. Lourdes olhou em meus olhos e disse, e lembro cada sílaba, como se fosse um vento que derruba as últimas folhas que ainda não caíram. Você caiu de joelhos porque no papel estava o plano dele. Não era só traição, era uma vida inteira organizada para que nada fosse visto. Quando você viu o rabisco dele chamando alguém de minha filha, caiu de joelhos porque finalmente entendeu que havia pouca coisa sua naquele roteiro. Você desmoronou porque viu que não tinha lugar certo no projeto que ele tinha para o mundo. Ela falou assim, sem piedade e sem crueldade. Era uma explicação, não um veredito. Houve um outro momento, ainda naquela conversa, em que ela pegou uma fita, uma tira de tecido amarrada num guardanapo. Ele me deu isso, disse. Uma vez, disse que gostava do cheiro que vinha quando você passava sabão nas roupas. E perguntou se eu poderia costurar um pedaço do avental dele naquela barra da cortina, para não esquecer de onde vinha. A coisa era boba, quase infantil. Eu não soube o que fazer com aquilo. Mas, quando Lourdes entregou o pedaço de tecido com o cheiro amansado de roupas, senti uma onda de memórias. E aí o corpo respondeu. Ajoelhar não foi apenas por traição, foi por reconhecer que aquela costura empobrecida do homem que eu amara estava espalhada por outros cantos da vida. Lourdes não atuou como acusadora. Ela assumiu a sua fraqueza e falou de escolhas tomadas em desespero. E então disse algo que me surpreendeu pela lucidez. Você caiu de joelhos também, porque a verdade, quando é concreta, deixa a pessoa sem espada e sem escudo. Você teve que submeter o coração àquilo que os documentos mostravam. Ajoelhar foi o único gesto que permitiu aceitar o que o mundo já sabia e que você ainda não. Foi a primeira vez que alguém me ofereceu uma leitura que não me colocava nem como vítima perfeita, nem como personagem de novela. Era uma leitura que me devolvia a humanidade dolorosa da situação. Saí de lá com a cabeça latejando de informação e com um aperto que ninguém tinha pressa de remediar. No caminho de volta, segurei o tecido no bolso e senti que carregar aquilo era carregar um convite. Ou eu carregava junto a história inteira, com seus erros e contradições, ou deixava que o peso me esmagasse. A notícia se espalhou, como as coisas se espalham em cidades pequenas, não como gasolina, mas como um pó que vai assentando no móvel. As pessoas comentavam, algumas com pena, outras com curiosidade. Tinham aqueles que me olhavam com ar de quem queria oferecer consolo, e aqueles que se mantinham à distância. O padre me visitou uma vez mais, com um buquê de palavras neutras. A verdade nos liberta, disse ele, e eu repeti a frase mecanicamente, como se fosse um versículo decorado. Havia conforto nas palavras, mas também o peso de que ninguém poderia escamotear as consequências. Meu marido estava morto, a verdade estava posta, e eu precisava, aos poucos, reorganizar uma vida. Durante as semanas que seguiram, fiz coisas pequenas que pareciam ter o tamanho de decisões monumentais. Tirei as roupas dele do armário e as separei. O que ia para doação, o que ia para lembrança, o que ia para um canto fechado. Vendi uma ferramenta que ele usava no jardim, não por rancor, mas porque o espaço físico pede função. Troquei a toalha da cozinha que tinha o cheiro dele por outra branca, simples, que cheirava a sabonete novo. Cada pequena alteração era um corte, às vezes firme, às vezes ainda tremendo. Meus filhos acompanharam como puderam. Marcelo, sempre prático, quis saber sobre as contas e sobre como organizar a documentação. Letícia fez o que pôde para manter a rotina das refeições. Vinícius ficou com o rosto fechado, como quem guarda a dor como se fosse tesouro. Não houve gritos espetaculares entre nós. Havia conversas duras, olhares que traíam a decepção e também a necessidade de proteção.
Mama, a gente não precisa humilhar ninguém, disse Letícia numa tarde, e eu entendi que ela queria poupar a cidade e a si mesma de um espetáculo. Ninguém queria que a nossa perda se transformasse em espetáculo público. Um sábado, resolvi ir à feira sozinha. Andei pelas barracas com as mãos livres, sem um fio de perturbação que me puxasse. Comprei farinha, ovos, açúcar. Na padaria, comprei broas como fazia antigamente, só que agora consciente de cada gesto. Escolher a sacola, sentir o calor do pão. Voltei para casa decidida a retomar rituais que me lembrassem quem eu era, além do papel que alguém designou para mim. Cozinhei com o cuidado de quem encontra um caminho no gesto repetido. A cozinha, que antes me lembrava dele, virou palco de pequenos ensaios de autonomia. Foi nessa rotina que a curandeira, Lourdes, reapareceu de novo, mas agora com um outro gesto. Trouxe-me uma cortina amarela. Era um pedaço de tecido que, na linguagem das casas antigas, significava sol dentro da sala. Pendura isso, disse ela com uma calma direta. Põe amarelo na janela. É só um pano, mas as coisas mudam de cor quando a gente resolve olhar para a cor. Pendurei a cortina. Naquele gesto havia um simbolismo barato e sincero. A cortina era fina, deixava o sol entrar em filetes. A luz que atravessou o pano tingiu a sala de um tom quente, quase provocativo. Pela primeira vez, ao sentar na sala, senti que o espaço não era tão só dele. O amarelo não apagou a dor, mas, contra todo gosto, trouxe um conforto obstinado, como se a cor dissesse que a casa poderia ser novamente minha. A reação da cidade à cortina foi sutil. Alguns passaram a olhar com apreço, outros com a crítica discreta de quem mede errado. Mas a cortina era só um começo. Eu voltei a costurar. Peguei a máquina que minha mãe me dera e comecei com pontos tortos, desajeitados. Fiz uma toalha nova para a mesa, costurei bolsos nas roupas que eu doava para organizar pequenas coisas. Costurar, para mim, passou a ser um instrumento de reapropriação. Fios que prendem não só pano, mas pedaços do eu que estavam soltos. Houve, inevitavelmente, visitas incômodas. Algumas pessoas vinham à nossa casa com conselhos que tinham o cheiro da tradição. Deixe quieto, Núcia, dizia uma vizinha. Outras ofereciam simpatia. E sempre havia, pairando, a vergonha alheia misturada à curiosidade. Evitei espetáculos. Preferi encontros poucos e decididos. Chamei Lourdes para um café outra vez e dessa vez levei os filhos. Letícia queria ouvir, Marcelo queria entender. Lourdes falou com a mesma franqueza. Não quis ser vilã, também não pediu absolvição. Ellen, a filha de Lourdes, apareceu em uma dessas visitas. Ela tinha 12 anos já e um jeito envergonhado de se colocar no espaço. Quando entrou na sala, meus olhos procuraram sem querer traços familiares. Havia algo no jeito de segurar o copo que me lembrou daqueles gestos miúdos do meu filho caçula. Nenhuma das coisas que passou ali tornava mais simples a decisão que eu tinha de fazer. Ou eu me anulava em raiva, ou eu redimensionava a dor e incluía a humanidade alheia. E optar pela humanidade não significava apagar a violência da traição. Significava entender as camadas. Em uma noite, levei os papéis até a igreja. Não para buscar absolvição divina, ainda que rezasse às vezes confundida, mas para colocar tudo num lugar em que pudessem ser vistos sob outra luz. Padre Pedro me recebeu sem pressa, com as mãos entrelaçadas. Diz o que precisa, pediu ele. E eu disse. Falei da conta, do papel, da fotografia. Falei de me sentir invisível. Ele não me deu soluções. Ele olhou com carinho e depois falou. A verdade é como o vento. Corta, passa, não volta atrás. O que podemos fazer é firmar os pés no chão e decidir por si. A frase foi simples e, de repente, assustadoramente libertadora. Decidi, então, levar a conversa adiante. Reuni os filhos e, com calma, contei tudo. Não inventei verdades, não fiz espetáculo de dor. Expliquei que havia coisas que eu precisava resolver e que não queria que nossos dias virassem um tribunal. Perguntei o que eles queriam fazer. Houveram lágrimas. Houveram perguntas sem resposta. Mas havia também uma decisão prática que se impunha. Organizar contas, falar com o banco, avaliar o que realmente precisávamos.
Fazíamos isso porque o mundo exige passos, por mais simples que sejam, para que uma vida não sucumba. Num desses dias, fui à casa de Lourdes para devolver um vaso que ela me emprestara. Quando toquei a campainha, ouvi passos leves. Ela abriu a porta com menos cerimônia do que da primeira vez. Havia na expressão dela menos tensão e mais tranquilidade, como se o fato de ter falado abertamente já tivesse retirado um peso de sobre os ombros. "Vem cá", disse ela, e arrastou uma cadeira para a calçada. Sentamo-nos frente a frente, como duas mulheres que dividiram uma ferida que dói diferente em cada uma. Lourdes não trouxe papéis. Trouxe um gesto. Tinha a mão de alguém que aprendera a passar por cima do próprio orgulho para não perder mais do que já perdera. "Núcia", disse ela no meio do sol da tarde, "eu não posso devolver seu marido, nem quero. Não tenho coragem de ocupar esse lugar, mas queria dizer que entendo o que é perder a pessoa que parecia ser sua. E também queria dizer que não quero que você me odeie por aquilo que eu fiz para manter minha filha." Ela falou com a calma de quem atravessou noites pensando em como as coisas se ajeitariam. Foi aí que ela me explicou em termos que um curandeiro de rua entende e pratica o que havia visto em mim quando me ajoelhei naquela primeira vez que li o bilhete. "Quando a pessoa se ajoelha assim", disse ela, "não é só de dor, é de reconhecimento. É de perceber que aquilo que achávamos concreto, na verdade era a arrumação de coisas que nunca nos pertenciam. Você caiu de joelhos porque viu que a história inteira estava costurada por ele, sem te perguntar. Isso é diferente de ser traída, é ser deixada fora da escrita da sua própria vida. Ajoelhar, para mim, foi o primeiro rito de passagem. O corpo disse não mais, enquanto a alma ainda tentava entender." Havia nessa fala uma mistura de consolo e análise. Não era um feitiço. Era uma leitura que me permitiu olhar para a queda com menos autocensura. Percebi que eu havia sempre colocado meu valor em torno da figura dele, e que, ao desabar, aquilo dera a mim a oportunidade de repensar o que vinha antes e o que viria depois. Loures então fez um gesto que a cidade chama, entre respeito e superstição, de benzimento. Ela não invocou milagres, fez coisas práticas. Levou suas mãos à minha testa, encostou-as como se pudesse medir a febre da minha alma e murmurou palavras que não eram promessas, apenas pedidos sinceros para que eu conseguisse encontrar novamente o meu centro. Não havia mágica, havia cuidado. Senti algo mudar, não a dor sumir, mas uma calma sutil que me permitiu respirar sem pânico. Não é fácil explicar isso sem que soe como concessão. Eu não virei amiga de Loures da noite para o dia, não apaguei a traição com um chá quente, mas houve, e há, reconhecimento. Existia em mim o desejo de que houvesse justiça sim, mas eu não queria reduzir tudo a isso. Escolhi, no fim, que não queria que minha história fosse feita de ódios que me consumissem. Havia, assim, um caminho possível, viver com a verdade e não transformá-la em veneno permanente. Com o tempo, fui me envolvendo em pequenas coisas que me devolveram centelha. Voltei a costurar para vender aos vizinhos, aprendi a preparar uma receita nova de broa que fez sucesso na feira, comecei a arrumar a varanda com vasos que havia recebido de presente uns anos antes. Cada pequeno projeto era um tijolo que eu colocava sobre a ruína. A cortina amarela continuava lá, e por mais bobo que pareça, algumas pessoas me comentavam que ao passar pela casa sentiam vontade de acenar. Era pouco, era humano.